Olá! Hoje nós vamos apresentar o nosso projeto ambiental sobre o vazamento de agroquímicos. Esta é a composição do nosso time. Primeiro, a gente gostaria de começar contextualizando um pouco o nosso problema. Então, numa propriedade rural, nós tivemos o vazamento de um tanque de aproximadamente 5.000 litros de herbicida, que causou uma infiltração no solo e ameaçou atingir um riacho próximo, que é a fonte de água para a comunidade local. Primeiro, a gente gostaria de começar trazendo um pouco algumas características desse herbicida. Ele tem uma massa molar de 169 gramas por mol, é um sólido cristalino branco e ele apresenta alta solubilidade em água. Agora, então, nós vamos apresentar um pouco do nosso plano de prevenção e remediação diante desse incidente. Como um método de remediação, nós estamos propondo a instalação de um dique de contenção, que é uma estrutura essencial para garantir a segurança operacional e principalmente ambiental em instalações que armazenam líquidos perigosos. Esse dique, ele tem que comportar todo o volume do tanque, em caso de vazamento desse líquido, com uma margem de segurança, por isso nós optamos por essas dimensões no nosso dique de contenção. Outra medida de remediação seria a impermeabilização do piso dentro desse dique, já que isso impediria que, em casos de vazamento, esse herbicida infiltrasse no solo. Além disso, nós também propomos a instalação de sensores de vazamento, que eles não previnem que a ocorrência ocorra, mas eles aumentam a nossa velocidade de resposta frente ao problema. Agora, irei falar um pouco sobre o nosso plano de emergência. Para iniciar, apresento a análise de risco relacionada ao vazamento de um herbicida à base de glifosato. Aqui avaliamos 4 cenários principais: o vazamento lento, vazamento súbito, transbordo e falha do dique. Cada um deles tem causas distintas, como microfissuras, ruptura de válvulas ou erros operacionais, e pode gerar consequências importantes, como contaminação do solo, acúmulo de produto, risco químico elevado ou até mesmo a infiltração no lençol freático. Com base na gravidade e na probabilidade, classificamos esses riscos de médio a crítico, o que ajuda a definir a prioridade de ação a ser tomada. Em seguida, apresento a rotina operacional de prevenção. O objetivo aqui é garantir que o sistema opere sempre em segurança, reduzindo as chances de falhas. Essas rotinas incluem inspeções diárias do piso do dique para verificar acúmulo de líquidos, checagem dos sensores de vazamento e das conexões do tanque, além da observação de possíveis odores ou manchas. Com ações frequentes, sejam diárias, semanais e mensais, conseguimos identificar anomalias rapidamente, evitando acidentes maiores. Implementação do plano de remediação. Quando ocorre um vazamento, especialmente de glifosato, a remediação in situ se torna uma estratégia essencial, pois ela permite tratar o contaminante diretamente no local, sem que haja necessidade de escavação ou movimentação de solo, o que reduz custos e evita que o poluente se espalhe ainda mais. Esse método é eficiente tanto para solos quanto para aquíferos, garantindo a intervenção rápida e com menor impacto ambiental. Uma das rotas tecnológicas que adotamos é o tratamento físico via adsorção. Aqui utilizamos o carvão ativado, pois ele possui uma estrutura altamente porosa e capaz de reter as moléculas orgânicas do contaminante. Os microporos, mesoporos e macroporos, assim como representado na imagem, trabalham juntos como uma espécie de filtro molecular, capturando o glifosato e reduzindo a sua concentração na água. Outra alternativa é o uso de membranas de filtração. Esse processo funciona como uma barreira física, onde diferentes etapas como peneiramento, microfiltração e ultrafiltração retêm partículas progressivamente menores, assim como representado na imagem. Dessa forma, conseguimos remover sólidos, micro-organismos e até moléculas dissolvidas, aprimorando a qualidade da água tratada. Outra opção de rota tecnológica é a biorremediação.
Ela consiste no uso de micro-organismos como planta ou enzimas para a degradação, transformação ou imobilização de contaminantes presentes em solos e águas contaminadas, sendo uma tecnologia considerada sustentável para o tratamento de poluentes orgânicos e inorgânicos. A imagem representa as etapas desse tratamento. Existem técnicas chamadas de skimming que utilizam equipamentos mecânicos chamados de skimmers para remover poluentes que flutuam na superfície da água. Então, eles coletam apenas a camada superficial contaminada e transferem para reservatórios. Mas esse método só funciona quando o contaminante não se mistura bem com a água e quando há uma mancha visível na superfície. Já as barreiras flutuantes, ou booms, são estruturas que ficam na superfície da água para conter ou redirecionar esses poluentes, protegendo as áreas sensíveis e facilitando métodos complementares como o próprio skimming. Mas nesse caso em específico, que a gente está tratando o vazamento de herbicida à base de glifosato, essas técnicas seriam úteis apenas nos primeiros instantes, porque o glifosato é altamente hidrofílico e se mistura rapidamente com a água, não formando camadas superficiais como ocorre com o petróleo. Por isso, torna necessário aplicar métodos mais adequados, como as barreiras reativas permeáveis. Elas são instaladas no subsolo e tratam a água contaminada diretamente no aquífero, permitindo que o fluxo natural da água atravesse o material reativo, sem necessidade de bombeamento. Avaliando primeiramente, então, o custo de tudo que nós consideramos essencial para este caso, nós teríamos uma estimativa global para a implementação completa de R$ 80 mil a R$ 150 mil, dependendo da complexidade e das técnicas escolhidas, além também da região, dos fornecedores e das especificações técnicas. Quanto à eficiência, nós consideramos que o fotofênton é o processo mais indicado para esse caso, visto que ele tem uma alta eficiência, uma mineralização quase total do glifosato, uma redução significativa da toxicidade residual e aplicabilidade como etapa final após pré-tratamentos. Adicionalmente, as medidas preventivas como diques, pisos impermeáveis e sensores são essenciais para evitar contaminações e garantir a segurança. Entre as técnicas de remediação, a adsorção e a biorremediação são mais simples e seguras, enquanto os POAs têm desempenho superior, porém exigem maior controle. Então, a estratégia melhor é integrar tudo: prevenção forte, adsorção inicial, biorremediação para estabilizar o contaminante e fotofênton como etapa final em casos críticos. Esse conjunto equilibra eficiência, custo e segurança, garantindo a proteção ambiental e atendendo às normas. Essas foram as referências bibliográficas que nós utilizamos para tratar desse assunto e nós agradecemos muito pela atenção.